Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vamos falar sobre como eu faço para iniciar uma partida de Flesh and Blood. Peraí, esse vídeo não é só para quem está começando, mas também para você que já joga um certo tempo. Afinal de contas, tem algumas regrinhas aqui que talvez vocês não saibam, que pode fazer com que a estratégia do seu jogo mude completamente. Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, você sabia que você só monta o seu deck depois que você já sabe quem começa? Isso é extremamente relevante para situações onde você quer fazer setup ou situações em que você quer dar um dominate, um pub dominado ou coisa parecida. Outra, você sabia que você pode checar seu inventário a qualquer momento durante o jogo? Sim, você pode, essa informação é pública para você, mas não para o seu oponente. Vamos lá então com calma explicar passo a passo de como você faz para iniciar uma partida. Primeiro, como não poderia ser diferente, você vai o quê? Mostrar o seu herói. Então esse é o primeiro passo, você revela qual que é o herói. A pessoa obviamente pode ler aqui a habilidade que o herói possui, conseguindo ali entender como é que ele vai fazer seu plano de jogo. Feito isso, qual que é o próximo passo? Sim, agora é a hora de você jogar os dados, mas não necessariamente os dados, tá? Os dados é apenas uma das formas que podem ser adotadas para saber quem é que vai em primeiro, quem vai em segundo. Afinal de contas, ele coloca aqui no livro de regras que o método que você vai utilizar é um método randômico. Então pode ser par ou ímpar, pode ser dado, pode ser qualquer outro instrumento que as duas partes assim entendam que seria justa para definir quem vai ter a chance de escolher quem vai em primeiro e quem vai em segundo. Feito isso, é que agora você vai fazer o quê? Ainda não é o deck. Vai colocar os equipamentos, tá? Então os equipamentos você coloca virados para baixo. E aqui tem uma outra questão. Você pode fazer de duas formas, amigo. Você pode fazer colocando todos os equipamentos numa única pilha e colocando em frente aqui no seu playmat, alguma coisa assim. Ou então você pode colocar os equipamentos em cada uma das zonas. Então, por exemplo, esse equipamento aqui da cabeça, coloco na região da cabeça e assim por diante, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês coloquem numa única pilha. Por quê? Porque isso é importante no que diz respeito à estratégia do jogo, para que você não demonstre para o seu adversário, até aquele instante, se você está jogando com uma arma de uma mão ou com, aliás, duas armas no caso de uma mão, ou com uma arma de duas mãos, com uma off-range, alguma coisa do tipo. Essa informação você ainda consegue preservar antes que ele monte o deck em si, o main deck do oponente. Tá? Então, você está jogando de Fai, por exemplo, eu sei que Fai não está muito em alta, mas foi o exemplo aqui que eu imaginei. E aí você coloca uma Kodashi, duas Kodashis no caso, ele não vai saber se você está usando duas Kodashis ou se você está usando uma Ember Blade, que seria uma carta de duas mãos, né? Uma arma de duas mãos. A informação quanto à quantidade de equipamentos que estão ali naquela pilha, ela não é pública, ela é privada, então você não consegue saber quantos equipamentos aquela pessoa está me apresentando naquele instante, beleza? Outro ponto que a gente vai dizer mais adiante é que a quantidade de cartas que vão ser apresentadas no deck, que seria a próxima etapa, ou seja, etapa número 4, depois de você colocar os equipamentos, é justamente você montar o seu deck. Então, chegou a hora. Chegou a hora de você montar e justamente a quantidade de cartas que eu estou apresentando no meu baralho, ela não é pública, ela é privada. Só depois, quando for ali iniciar a partida em si, é que eu posso perguntar ao meu oponente e digo, olha, quantas cartas você está colocando aí no deck? Aí a pessoa diz. Mas no momento que eu estou fazendo o deck, meu adversário também, a informação quanto à quantidade de cartas que eu estou colocando e que ele está colocando não é pública, privada, beleza? Muito bem, então chegou a hora de eu fazer meu deck. Eu já sei que eu vou em primeiro ou que eu vou em segundo. Vamos imaginar que eu consegui ganhar no dado e decidi que vou em primeiro. Sendo assim, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar mais itens no meu baralho. Por quê? Porque o item ele funciona muito bem como setup. Então se eu coloco coisas que me possibilitem colocar esses setups logo de cara, eu posso adicionar novos elementos, né, que eu não iria colocar, como esse amplifier daqui, que não é uma carta que eu costumo colocar, tá? Só em situações em que eu preciso passar muito dano, porque o oponente bloqueia demais e tal.
Enfim, eu posso colocar essas cartas, já que eu vou ter a possibilidade de conseguir comprá-las com a maior probabilidade sendo o primeiro, tá? E aí eu coloco. Agora, do contrário, vamos imaginar que eu sou o segundo. Nessa situação, eu tiro alguns itens. Por que eu tiro alguns itens? Porque ele não dispõe da propriedade do bloco. Então, eu ter item demais significa dizer que a chance de eu comprar pelo menos um item, ela é bastante elevada. Então aqui convém que eu coloque menos itens para que eu tenha então uma chance menor de comprá-los e eu tenha pelo menos um bloco 12 ou 9 que seja no meu primeiro turno e não passe tanto dano assim. Entende? Então fica esse ponto aqui como principal dica, especialmente para quem está começando, de que você vai montar seu deck, você só monta depois de saber se você vai em primeiro ou em segundo. Outra questão aqui, você está de Kayle, né, como eu havia mencionado. Kayle dispõe de alguns elementos que dão Dominate. Então, tem gente que roda 3 Pulpins vermelhos e 3 Pulpins amarelos de side. Você sabe que vai em primeiro? Pega os Pulpins amarelos, coloca no main deck, se você vai em primeiro, né? Porque a chance de você conseguir dar um Dominate é grande, aumenta aqui consideravelmente. Então, tem essa chance a mais sabendo que vai em primeiro. Sabendo que vai em segundo, não coloque. Afinal de contas, o Pulpin e outros mais ataques de bruto não dispõem também, assim como o item, da propriedade de bloco. Percebe? Outras situações mais a gente pode aqui tentar pensar o próprio Cash Bonus do Kayle. Eu, quando jogava de Kayle, só colocava o Cash Bonus quando era o primeiro. Tem a carta nova agora também, né? Citizens of Senil. Algo assim. Também acredito eu que seja ainda mais vantajoso sendo o primeiro. E por aí vai. Né? Então as possibilidades realmente são muito grandes. Que são relevantes de você montar seu deck já sabendo se você vai em primeiro ou segundo. Ok? Aqui já deu para entender. Vamos então para a próxima etapa, que seria o quê? Todo o restante do deck que sobrou vai ser o quê? Vai ser o seu side. Esse side, que é o seu inventário, melhor dizendo, você pode checar a qualquer instante, tá? Isso é relevante em diversas situações, ainda mais quando você está no final do jogo, em que você não se recorda muito bem quais cartas você colocou para conseguir compreender quais cartas ainda tem no deck para que você consiga extrair dali a melhor estratégia possível para poder finalizar o jogo. E outra situação bem importante são com mecânicas em que você vai interagir com o seu inventário. A gente tem aumentado aqui as situações em que você pode fazer esse tipo de interação. Por exemplo, você tem o Olympia podendo pegar vários equipamentos que estão no side, no inventário, melhor dizendo. Temos o Assassino, que também já tinha esse tipo de interação, podendo pegar equipamentos do seu inventário. E temos até cartas novas de Super Slam, pelo menos quando estou gravando esse vídeo ainda é uma carta nova, em que eu esqueci o nome da carta, alguma coisa Confrontation, não me lembro bem. Enfim, é a carta que você usa e pode pegar determinadas cartas do seu inventário, tá? Então tem aumentado a quantidade de situações, estratégias e elementos que você faz algum tipo de interação entre a sua mão e o seu inventário, podendo pegar ali elementos que vão te trazer algum tipo de vantagem, né, durante o decorrer da partida. Então, o inventário para você é público, pode checar a qualquer momento, e o do adversário não, é privado. Fechou? Vamos então aqui para a próxima etapa, que depois do inventário vem o quê? O embaralhamento. Então aqui eu vou embaralhar o deck, e lembre-se, um ponto importante aqui sobre embaralhamento é que o pile shuffle, ou seja, você fazer aquelas pilhas com 6 ou com 8 e colocando de forma sequenciada, aquilo por si só não é considerado um shuffle, tá bem? Inclusive é passível de punição caso isso aconteça de forma exclusiva. Eu faço um pile shuffle e depois eu embaralho novamente, da forma tradicional, não tem problema, tá? Agora o pile shuffle por si só não pode. Outra coisa, não se esqueça que depois que você embaralhar o deck, você tem que fornecer o deck para o seu oponente para que ele possa fazer o corte, tá bem? Então, o último corte fica por conta do seu adversário. Embaralhou, feita essa etapa, qual seria a seguinte? Etapa número 7, a gente vai justamente revelar quais são os equipamentos que você escolheu.
Então coloca ali nas zonas apropriadas. E aqui um ponto que eu chamo a atenção, que hoje talvez não seja relevante, porque já passou. Não me recordo de ninguém que use esse tipo de mecânica, mas se bem que vamos ter aqui o Silver Age, então isso pode ser relevante, com certeza vai ser nesse formato, pelo menos por enquanto. Que seria o quê? Os equipamentos cloakeds. Não é o caso desse. Mas os equipamentos cloakeds você tem que ter cuidado de não os revelar sem querer, né? Para quem não sabe ou para quem não se recorda mesmo, os equipamentos cloakeds eles vieram em Mistveil e a Enigma usou durante um tempo um equipamento específico da luva dela e outros mais, que eles vêm virados para baixo. Implementada determinada situação, você pode colocá-lo para cima, trazendo elemento surpresa ou coisa do tipo, tá? Então, tomem muito cuidado com os equipamentos cloaked para que vocês coloquem eles na posição correta. E outra coisa, se você coloca um equipamento cloaked que não tem essa keyword de que ele pode ficar cloaked, isso é um baita problema em eventos competitivos que eu não vou adentrar aqui, beleza? Mas tomem cuidado para não deixar o equipamento cloaked quando ele de fato não é. Inclusive, esse é um outro ponto que, enfim, isso aqui já está mais batido, mas usou o equipamento, bloqueou e ele quebrou, jogue lá para o cemitério, para o grave, e não coloque ele virado para baixo, porque poderia indicar que aquele equipamento está cloaked quando na verdade ele só foi destruído, né? Além de termos diversas interações onde os equipamentos eles são passíveis de algum tipo de efeito no cemitério, como são casos da Lévia e assim por diante. Beleza? Fechou? Seguindo, depois então que a gente colocou os equipamentos na sua região apropriada, chegou a hora de aí sim você comprar o seu intelecto, seja ele 3 com Toughnut, seja ele 4 como é o padrão, ou 5 com Lioth, não importa, você compra seu intelecto e inicia o jogo. Por fim, ainda trago uma outra observação. Existem alguns triggers que se iniciam com o início do seu turno, tá? Por exemplo, eu posso aqui destacar, que é o grande exemplo mesmo que se coloca em todo tipo de situação como essa, que é o do Victor. O Victor diz, a primeira vez no turno que você criar um ouro, você vai comprar uma carta. Veja bem, o procedimento de início de partida, que foram os passos que a gente descreveu até agora, eles não são considerados como parte do seu turno, tá? São desassociados. De forma que se eu começo com uma Crown of Dominion e eu tenho já ali um Gold, um token de Gold, isso daqui não vai servir para trigar o Victor, tá bom? Porque, como eu acabei de mencionar, como se trata de um procedimento de início de partida, que é justamente a parte em que eu estou colocando os equipamentos, isso não vai servir para trigar um efeito que começa no início do seu turno, percebe? Pois bem, esse foi o grande apanhado que eu consegui aqui trazer para vocês sobre como iniciar uma partida. Você tem mais alguma sugestão que deixei aqui passar? Ficou faltando? Poxa, comenta aqui embaixo. Gostou? Curte, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Valeu!